Um documento que o público nunca deveria ter visto. 1.200 páginas de planos, mapas e procedimentos e uma mensagem. Se houver crise, tudo começará na Alemanha, não na linha de frente ou no leste, mas no centro da Europa. É a maior movimentação de tropas desde a Segunda Guerra Mundial. Centenas de milhares de homens, milhares de veículos, quilômetros de comboios e uma infraestrutura que pode não resistir nem mesmo às primeiras horas. Esse plano mostra o que decidiria os primeiros dias da guerra antes de qualquer tiro. Sente-se, isso é fundamental. Neste vídeo, analisamos o plano alemão vazado, que detalha como a OTAN moveria até 800 mil soldados ao leste, revelando o conteúdo e as fraquezas apontadas pelos exercícios. E por que a Alemanha pode ser fundamental para a sobrevivência da Europa. E especialmente o que aconteceria se esse plano falhasse. Você está assistindo ao canal Além das Fronteiras, vamos começar o que é afinal o plano D. O plano D é um plano operacional que deveria permanecer a portas fechadas. Não é uma estratégia no papel, nem uma reflexão acadêmica, é um manual prático que a Alemanha deve usar imediatamente no momento em que houver ameaça de ataque a qualquer membro da OTAN. E sua principal função é simples: garantir que muitos soldados e equipamentos atravessem a Europa rapidamente e sem caos. A Alemanha atua nele como a espinha dorsal logística da aliança, não como linha de frente, mas como território pelo qual tudo precisa passar, se a Europa conseguir reagir a tempo. E isso ainda não é tudo. O documento descreve rotas exatas de ferrovias, portos, pontes, túneis, até mesmo quem e como deve protegê-los contra sabotagem ou ataques cibernéticos. O plano da União Europeia não é apenas sobre soldados, é sobre todo o país, que em questão de horas deve se transformar em um enorme corredor militar, desde os políticos que terão que tomar decisões mais rápidas do que nunca, até empresas privadas que serão responsáveis pelo abastecimento, infraestrutura de campo, reparos e alojamento temporário. E é justamente aqui que começa o maior problema, porque esse plano pressupõe um ritmo e uma capacidade que a Alemanha de hoje não consegue garantir. No próximo capítulo, vamos ver como, segundo o documento, deve ser a movimentação de 800 mil soldados e tudo o que precisa funcionar perfeitamente no país. Como deve ser a movimentação de 800 mil soldados, o deslocamento de uma quantidade tão grande de soldados não é apenas sobre navios chegando, soldados desembarcando e seguindo em frente. O plano D conta com um mecanismo que precisa funcionar como um relógio suíço. Caso contrário, todo o sistema trava já nas primeiras horas. Bremerhaven, Hamburgo e Wilhelmshaven são os 3 principais portos pelos quais chegariam as tropas americanas e de outros aliados. Cada um deles tem tarefas, corredores e horários exatamente definidos para evitar sobrecarga. A partir do porto, tudo deve continuar por via férrea. E é aqui que está o núcleo do plano. As ferrovias alemãs devem criar um fluxo rápido e ininterrupto de trens militares em direção ao leste. Hamburgo, Hannover, Berlim, Renânia, Kassel, Leipzig. Essas são as principais rotas. Se uma delas falhar, imediatamente ocorre um atraso crítico. E não é só isso. O plano inclui rotas rodoviárias para equipamentos pesados que devem suportar centenas de tanques e blindados sem colapsar ou congestionar em trechos estreitos. Empresas privadas devem proteger esse sistema, garantindo combustível, reparos, depósitos, alojamentos de campanha e outras capacidades. Isso é fundamental para que o deslocamento prossiga mesmo no caos. Se apenas um desses serviços parar, há o risco de colapso de todo o corredor. E aqui chegamos à pergunta que os especialistas mais fazem: um plano desses pode funcionar sem problemas em um país onde muitas pontes, túneis e ferrovias estão no limite de sua vida útil? A resposta para isso veio com os exercícios, e foi aí que começaram os problemas. O exercício que revelou as fraquezas, Red Storm Bravo, deveria ser um teste simples. Um pequeno comboio, uma rota curta, nenhuma condição extrema, apenas um teste para ver se o exército e a infraestrutura civil conseguem se coordenar no deslocamento de algumas dezenas de veículos militares. O resultado, porém,
foi exatamente o oposto do que o plano D precisaria. 65 veículos percorreram 9 quilômetros em 2 horas, não por problemas técnicos, mas por questões que, em uma crise real, não podem ser resolvidas facilmente. Grandes lacunas entre os veículos causaram caos na organização. Um ataque simulado de drone desacelerou a coluna e protestos na estrada a pararam. Mostrou como as rotas alemãs são frágeis diante de restrições civis. E isso não é tudo. O exercício também mostrou que falta até mesmo infraestrutura básica, como sinalização de trânsito, para comboios militares. Em tempos de paz, isso pode não parecer importante, mas quando cada minuto conta, esses detalhes são críticos. Este teste foi apenas uma pequena janela para um mundo onde nos mesmos corredores não se moveriam algumas dezenas de veículos, mas milhares de tanques, obuseiros, caminhões logísticos e veículos de apoio técnico. E enquanto a Alemanha consegue mover um comboio por 9 quilômetros em 2 horas, permanece a questão em aberto se conseguiria realizar operações 10 vezes maiores em tempos de crise real. No próximo capítulo, vamos analisar o que poderia ameaçar mais esse plano. E aí chegamos a questões muito mais sérias do que um comboio lento. As maiores ameaças para a logística da OTAN, se fossem apenas engarrafamentos, seria o menor dos problemas. O plano D, porém, considera cenários em que a logística pode colapsar rapidamente. Essas ameaças estão mais próximas da realidade do que a Europa deseja. O maior risco é a sabotagem da infraestrutura de transporte. Nos últimos anos, a Alemanha registrou casos de cabos danificados, trens parados e suspeitas de ataques intencionais às ferrovias. Basta uma ponte, um túnel ou uma subestação da linha e um corredor-chave pode ficar fora de operação por muitas horas. O segundo fator são os drones. A guerra na Ucrânia mostrou que drones baratos podem parar uma coluna de tanques ou bloquear um corredor de suprimentos, mesmo sem disparar um único tiro. A Alemanha ainda não pode usar drones legalmente sobre áreas habitadas em muitas regiões, o que limita seu uso defensivo. As experiências russas com ataques precisos a pontos logísticos só aumentam o risco de que um ataque possa atingir justamente os nós de transporte na Alemanha. A isso, é preciso somar os ataques cibernéticos que podem paralisar os sistemas de controle de transporte, estações ferroviárias e a navegação de comboios, e como se isso não bastasse. O plano destaca protestos e bloqueios de estradas, comuns na Alemanha em crises. Qualquer bloqueio civil pode ser tão perigoso para a logística da OTAN quanto um ataque. E por fim, existe o maior paradoxo. A Alemanha, considerada pilar da OTAN, tem uma das legislações mais complexas da Europa para movimentações militares, proteção de infraestrutura ou intervenções urgentes. Essas fraquezas deixam o plano muito vulnerável. No próximo capítulo, vamos analisar quais medidas a Alemanha preparou para eliminar essas fraquezas, o plano de modernização e o esforço para evitar o caos. A Alemanha está ciente de que seu papel em caso de crise é enorme, por isso, há vários anos, uma série de reformas está em andamento para mudar fundamentalmente como o país funciona em tempos de ameaça militar. A primeira grande mudança é a modernização das ferrovias e dos portos. Bremerhaven e Hamburgo ampliam gradualmente a capacidade para receber mais navios e equipamentos pesados. Entroncamentos ferroviários são adaptados para receber mais trens militares simultaneamente e reduzir a dependência de uma só linha. Também é essencial reforçar a proteção da infraestrutura com drones e sensores, monitorando pontos sensíveis de ferrovias, portos e pontes. Esse passo é fundamental, porque sabotagens são uma das armas mais eficazes em conflitos modernos. Ao mesmo tempo, a legislação está sendo endurecida para permitir, em momentos de crise, o rápido uso de drones, equipes de intervenção e unidades do exército, sem que a burocracia civil atrapalhe. No entanto, esse processo ainda não está concluído. O terceiro pilar é o crescimento massivo da indústria de defesa alemã. Empresas como a Rheinmetall recebem tarefas que vão além da produção comum. Elas precisam garantir infraestrutura, suprimentos, reparos e logística em uma escala inédita na Europa desde o fim da Guerra Fria.
É um retorno a um modelo em que as esferas civil e militar se entrelaçam muito mais do que antes. A questão é se tudo isso vai chegar a tempo, porque o ritmo da modernização é uma história, mas a estimativa dos especialistas sobre uma possível data de ataque é uma história completamente diferente, e isso encerra o último capítulo. Quão pouco tempo a Europa pode ter? Analistas militares já não trabalham mais com a ideia de que a Europa tem décadas inteiras para se preparar. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, alertou que a Rússia, apesar da guerra na Ucrânia, está rapidamente repondo seu arsenal militar e pode estar pronta para atacar antes do que se supunha até agora. Comenta-se um prazo entre 2028 e 2029. Isso é muito pouco para modernizar a Ucrânia, que enfrenta a maior movimentação de tropas desde a Segunda Guerra Mundial. Se uma crise surgisse nesse período de tempo, a Alemanha teria que funcionar imediatamente, sem ajustes graduais, sem reformas adicionais. Tudo dependeria de conseguir transformar o plano no papel em uma realidade funcional. Esse é o momento que definirá não só a velocidade dos soldados, mas também se a OTAN conseguirá parar o avanço russo na frente oriental. Esse curto espaço de tempo é, ao mesmo tempo, o maior alerta de todo o documento. O plano não trata de medo, mas da capacidade de reagir quando a Europa enfrentar dias críticos para a OTAN. Por isso, é fundamental conhecer o conteúdo do documento e o que ele revela sobre a defesa europeia. No final, vamos resumir o ponto mais importante da conclusão. O plano operacional alemão, o plano da OTAN, não é apenas mais uma estratégia para a gaveta, é um retrato de como a Europa reagiria nas primeiras horas e dias de uma crise real. O documento mostra a ambição, mas também a realidade. Mostra o que precisa funcionar para que a OTAN consiga deslocar centenas de milhares de soldados para o leste. E, ao mesmo tempo, revela onde a Europa é mais vulnerável, na infraestrutura, na legislação, na prontidão para reagir de forma rápida e sem caos. O resultado é claro. Se a Alemanha conseguir colocar esse plano em prática, se conseguir modernizar os portos, as ferrovias e a legislação, a Europa pode dissuadir agressões antes mesmo que comecem. Os primeiros dias de um possível conflito podem ser decisivos, não na linha de frente, mas nas ferrovias, estradas e pontes alemãs. É exatamente por isso que esse documento vazado é tão importante. Não porque prevê uma guerra, mas porque mostra como a janela de tempo para se preparar é estreita. E isso é algo que toda a Europa deveria perceber. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do Obrigado e se quiser que o vídeo chegue a mais pessoas, clique em elogiar. Eu agradeço muito.